Já emendando direto da questão negra nos Estados Unidos, nós vamos tratar sobre a questão do racismo. E aí nós vamos trazer um debate sobre o racismo. Quem quiser também pode falar sobre o racismo no mundo, mas, claro, dando um enfoque especial ao que nós temos vivido aqui no nosso país, aqui no Brasil, a questão do racismo, como é que ela é vista, como é que ela tem sido tratada e as perspectivas que a gente tem para o futuro. Bom, e começando pelas damas, né? Como nós somos rapazes muito educados, o nosso tema principal de hoje vai ser inaugurado por você, Lidiane. O que é que você acrescenta para nós essa discussão sobre o racismo? O racismo, ele é enraizado no mundo, né? Aquela questão da seleção das raças. A minha é superior, a sua é inferior. Isso é uma questão histórica, infelizmente, não só no nosso país, né? Essa questão do racismo no Brasil, eu estava vendo esses dias, que é um movimento bacana e tal, mas eu estava observando o quanto nós brasileiros somos internacionalizados. Não sei se essa palavra seria, mas é no sentido de que a gente tem uma guerra contra o negro aqui no Brasil tão grande. Por exemplo, uma criança que é assassinada. Todos os dias tem uma criança, tem um adolescente, tem um trabalhador nas favelas do Rio de Janeiro, principalmente, né, que é um local de muito confronto, principalmente uma polícia muito repressiva que está devido a um governo repressor. Quando eu falo do governo do estado do Rio de Janeiro, mais especificamente. Mas assim, a gente está tão enraizado nisso que parece que normalizou o nosso conflito interno do país. Então, a gente viu o menino João Pedro, que foi morto em um confronto de bala, a gente viu uma mulher que levou um tiro dentro de casa, dormindo. A gente vê trabalhador, um mototaxista também que foi assassinado no Rio de Janeiro, vinha do trabalho e foi confundido, e um perfil suspeito, porque hoje em dia o perfil suspeito da polícia é um preto e pobre, não tem como a gente dizer que não é, porque é. A gente observa isso em mercado, a gente observa isso em uma revista de uma festa, a gente observa isso em uma revista de um bar. A gente sabe que o perfil é esse, infelizmente. A característica do suspeito para a polícia, para as instituições, é essa. Então, assim, a gente parece que normalizou isso. Esse menino João Pedro que foi morto por uma bala em troca de tiro, teve uma comoção, as pessoas ficaram naquela, menino João Pedro foi morto. Mas parece que normalizou, porque quando morreu a criança no apartamento, vai entrar direitos. Lógico que direitos humanos também está nessa questão do Rio de Janeiro, para muita gente que acha que direitos humanos só trabalha com bandido. Direitos humanos também, direitos humanos já está dizendo humano. A não ser que você não seja humano, então ele não vai cuidar de você, né? No caso aí vai ser a proteção em relação aos animais. Mas, enfim, é, quando teve esse menino, foi uma comoção gigantesca. Então, assim, parece que a gente começou a fazer uma seleção do que a gente se comove mais. Aí morreu esse cara nos Estados Unidos, que foi de uma forma cruel, desumana, vexatória. Então, todo mundo agora é nordestino antifascista, antirracista, assistente social antirracista, psicólogo antirracista, professor antirracista, matuto antirracista, cachorro antirracista. Eu não estou dizendo que não é válido, viu, minha gente? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que parece que o internacional tem mais peso. Parece que o estrangeiro custa mais caro. É de fora. Então, parece que tem mais valor, tem mais visibilidade. Por que todo mundo não colocou antirracista quando João Pedro foi assassinado? Por que as pessoas não colocaram antirracista quando um mototaxista foi assassinado, quando uma dona de casa é assassinada na favela por troca de tiro? Então parece que a gente começou a selecionar com que é que a gente tem mais indignação e menos indignação. É justamente isso, Lidiane. Justamente isso também, tem muito disso. O brasileiro tem mania de copiar, né? A questão, não só Exatamente. brasileiro, mas copiar a questão dos gringos, né? De fora, né? A gente importa até Porém, os movimentos e lutas, né? isso. Porém, como você citou alguns, né? Nós podemos citar o 80 tiros que aquele pai de família Isso, recebeu, né? E cadê a comoção, né? isso. Né? Aí quando se fala que tinha até criança, né?
E nós temos inúmeros casos, E a gente pode falar e quando a gente vai falar sobre isso, né, o brasileiro, né, esse que está o mesmo, alguns, né, que estão colocando ali a hashtag tal, isso, né, ele vai, quando a gente fala sobre isso, ele diz que é vitimismo, né, que é mimimi, né, entendeu? Que o preto pobre aqui no preto, né, não é só pobre, mas o preto negro aqui não tem isso, é tudo vitimismo, entendeu? Esse é o problema do nosso país. A gente viu a polícia claramente, uma mulher com taco de beisebol, incitando ela. Ela entrou na outra manifestação que não era a que ela estava. Ela ameaçando o cara, ela gritando com o cara, ela com taco de beisebol na cara do cara e o policial com a mãozinha nas costas dela. Vamos, senhora. Vamos, senhora. Com a maior calma do mundo. Abraçado, ele estava escoltando a mulher. Ele não estava tirando ela, ele estava escoltando ela. E quando a gente estava falando na questão das manifestações das torcidas organizadas, que hoje não está mais limitada a elas e vai crescer porque vão entrar outros movimentos, mas assim, ia passando um entregador e ele viu a manifestação, achou justa e entrou. Quando ele entrou na manifestação, um policial achou ele um suspeito porque achou que ele estava badernando, colocou um fuzil na cara dele. E ele estava trabalhando, ele tinha vindo de uma entrega. Inclusive, essa pessoa, eu não me recordo o nome dele, mas eu vou procurar aqui. Ele faz trabalho social na favela com crianças. Então a gente vê o quanto as instituições são seletivas em relação a isso, né? O quanto a gente internacionaliza as coisas, a gente importa os movimentos, a gente importa as lutas, porque parece que as nossas valem menos. E a gente precisa de uma escora para ter mais força para lutar. É verdade, isso mesmo. Douglas, qual a tua contribuição para nós hoje? Porque já falaram, né? Que cabe de novo aquela pergunta, né? Que se, voltando para o caso do Miguel, se a patroa fosse negra, será que é só uma questão social ou uma questão racista mesmo? Se ela fosse negra, ela caberia também se ela fosse negra, caberia só ela pagar fiança e sair também de boa da delegacia como aquela patroa, como aconteceu com aquela patroa também? Se ela fosse negra, será que isso também seria de direito dela? E os colegas já falaram mesmo, já tocaram aí no ponto principal da questão sobre o racismo. Eu não tenho mais muito o que falar sobre isso, não. Valeu, Douglas, é isso mesmo, é isso aí. Aí eu vou fazer a minha contribuição também, né? Vou dar a minha pequena contribuição. Eu queria começar a minha contribuição trazendo sobre um pouco da minha visão de historiador, né? Que sou de formado em história. A questão racial, né? Que se é que a gente pode chamar assim, o termo correto seria realmente a questão étnica, mas para o nosso ouvinte poder entender de forma mais clara, a questão da raça, ela começou a ser debatida com muita força do final do século XIX para o século XX. Foi no auge das descobertas científicas, após a publicação do livro de Darwin, A Origem das Espécies. Cuidado para não dizer que isso foi culpa de Darwin, não é isso. Mas é que Darwin, no livro dele, ele classificou todas as espécies em grupos e subgrupos. Não raças especificamente, mas em grupos e subgrupos. Por exemplo, nós, seres humanos, nós somos do subgrupo dos primatas. E os primatas têm nós, tem gorilas, tem chimpanzés, tem macacos, tem vários dos tipos, todos pertencemos ao mesmo subgrupo dos macacos, ou dos primatas. E algumas pessoas pegaram a leitura dele, pegaram a leitura de Darwin e resolveram aplicá-la para os humanos, desenvolvendo assim o chamado darwinismo social, que, em outras palavras, era uma visão científica para o racismo. Então, o que é que eles fizeram? Eles classificaram os seres humanos em raças e quanto mais branco, chamado ariano, mais intelectual, mais no auge da humanidade você era, e quanto mais escuro você fosse, você seria mais inferior na escala evolutiva. Isso não foi falado por Darwin, que fique muito claro. Foram as pessoas que pegaram a obra de Darwin e tentaram forçar um novo entendimento. Baseado a isso, foi criada uma outra ciência, pseudociência, na verdade, mas que na época era chamada de ciência, chamada de eugenia.
que tinha a missão de limpar a sociedade, fazer uma limpeza social. E o que era essa limpeza social? Nada mais, nada menos de que os melhores deveriam prevalecer sobre os piores. E entendendo que os negros, os morenos, os latinos, aquelas pessoas que moravam da linha do Equador para baixo, eles eram considerados inferiores, eles tinham que ser colonizados, eles tinham que ser civilizados, eles tinham que ser ensinados. Uma fase avante da própria eugenia seria o extermínio completo de todas as pessoas de raças inferiores e iria sobrar apenas os arianos, os puros e limpos. Essa concepção ela foi predominante na ciência racista da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil durante muitos e muitos anos. O nosso queridíssimo imperador Dom Pedro II, na tentativa de trazer para cá várias e várias pessoas, né, os chamados imigrantes, ele queria fazer um branqueamento da população brasileira. O que é branqueamento? Era aumentar o número de brancos para assim a sociedade brasileira poder ser considerada civilizada. Quando nós chegamos no século XIX do Brasil, ainda na época da escravidão, nós temos em cidades como Salvador, na Bahia, por exemplo, nós temos 2/3 da população negra. Então, eles achavam isso um completo absurdo. Tinha que haver um branqueamento da população. Vê que visão absolutamente racista e completamente sem pé nem cabeça, né? Quando nós vamos passando para o século XX, nós tivemos os nazistas que fizeram um uso muito apropriado, muito forte desse movimento eugenista, mas não coloquem isso só entre os nazistas. Nos Estados Unidos, nós temos uma campanha eugenista muito forte. Na França, na Inglaterra e nos países da Escandinávia, lá na Noruega, Suécia e por aí. Então, a eugenia era uma ciência que dominava a Europa e durante muito tempo ela foi encarada como real, até que lá por meados dos anos 60 a 70, finalmente foi descoberta a questão do genoma. Eu vou dar uma antecipada, né, para a gente poder debater um pouco mais, mas para encurtar a história, depois que descobriram o genoma, o famoso DNA, foi descoberto que o ser humano, branco, negro, amarelo, né, o japonês, o indígena, todos eles são exatamente iguais. Eles são cópias exatas uns dos outros. A única diferença que há é entre 0,00000,1, que são os detalhes, como é que a gente pode dizer, estéticos. São apenas detalhes estéticos. São a cor do cabelo, a altura que você vai ter, se você vai ser mais gordo ou mais magro, se você vai ter o cabelo liso ou crespo, se você vai ter se você vai ter olhos azuis ou castanhos ou verdes. Essa é a única diferença entre nós seres humanos. Então, quando foi descoberto o DNA, a eugenia deixou de ser ciência instantaneamente. Então, o que era ciência no começo do século XX, agora é só racismo, agora é só preconceito, agora é apenas discurso de ódio. E ele não pode mais continuar existindo. O que nós vemos nos Estados Unidos é que lá tem uma cultura de segregação muito absoluta. O que é que isso quer dizer? Existem bairros de brancos, bairros de negros, e que um negro, se quiser comprar uma casa lá, vai ter muita dificuldade, porque existe a questão racial muito forte lá. E isso está sendo muito debatido hoje, porque a polícia, e a polícia de lá e a daqui do Brasil, elas são exatamente iguais, elas têm uma só função: servir a elite branca e fazer o processo de eugenização. Eu estou falando isso diretamente. Meu ouvinte, preste muita atenção. A missão da polícia no Brasil é proteger a elite branca e exterminar todos os outros grupos. Ah, não, mas você está forçando. Não. A função da polícia ela é preservar a elite da mesma forma como ela está hoje e exterminar todos os outros grupos. E quando eu falo outros grupos, você entenda pobres e principalmente negros, certo? O racismo no Brasil, ele é institucionalizado. Ele não é uma coisa que está apenas nas pessoas, ele está na letra da lei. E pode não ser na letra da lei de 1988, que é uma Constituição democrática, mas ela está na letra da lei
aplicada na polícia todos os santos dias. Eu já tinha falado com Douglas no nosso programa passado, essa polícia militar, ela tem que acabar. Não tem outro remédio. Tem que acabar com essa polícia, tem que acabar com essa história de militarização. Essa polícia dá errado, essa polícia ela é paga para matar, essa polícia é paga para reprimir, essa polícia não é paga para proteger. Elas estão vivendo a vida delas ali, elas não estão ali, a polícia não está ali para protegê-las. A polícia está ali para manter um certo grupo no poder perpetuamente, enquanto outros não devem se meter e outros não devem jamais contestar o que tem sido feito. Eles têm que ficar no cantinho deles e comendo a esmola que for jogada. Os americanos nos Estados Unidos já acordaram isso faz tempo. Os nossos movimentos aqui no Brasil, como Lidiane já citou, e ela tem muita razão nisso, o movimento negro brasileiro, ele é internacionalizado demais, ele devia se basear em raízes próprias, mas os americanos lá já acordaram. Os negros americanos já entenderam que a polícia não é para eles. E o negro brasileiro, o mais rápido possível, também tem que acordar, também tem que lutar por isso e garantir que João Pedro e tantas outras pessoas que morrem todos os dias não sejam apenas estatísticas frias, não sejam apenas números de Covid-19 que a gente vai vendo na TV todos os dias como se fosse uma coisa normal. Eu sei que eu já me estendi demais e peço até desculpa a você, ouvinte, e aos meus colegas aqui, mas eu precisava dar esse gancho mais histórico, que é para que todos entendam que o papel institucionalizado do Estado no Brasil é preservar uma elite branca e condenar todos os restos a um extermínio, se não um extermínio direto pela força das armas, mas um extermínio lento e gradual pela força da pobreza, da fome e da miséria. Bom, Henrique, ótimo, ótimo. Você fala sobre isso. Só queria dar uma contribuição aqui e tu pode falar também. Mas, assim, só também falando sobre uma fala tua, o movimento negro aqui no Brasil existe, é forte, é uma batalha grande que eles travam, que travamos, né? Porém, no grosso, vamos dizer assim, na população geral, realmente necessita abrir os olhos, né, para essa questão. Mas falando sobre a eugenia no Brasil, né, eu estava vendo que teve um livro lançado aqui no Brasil. Hoje é isso. Então vamos trazer essa pauta, né, para cima. Então vamos debater um pouco sobre isso. Antes de você falar sobre a questão da eugenia, deixa eu só trazer. Eu sou um apoiador do movimento negro, mas aqui no Brasil eu tenho algumas críticas ao movimento brasileiro e eu não tenho ao americano porque eu não conheço, certo? Mas eu tenho ao brasileiro porque eu vi o caso que foi tratado uma pequena discussão no Twitter, né, que o blogueiro, como é Lidiane, o nome dele? O rapaz Felipe que joga Neto. Minecraft? Felipe Isso. Neto. O Felipe Neto, ele estava cobrando de Neymar, né, que é um rapaz também negro. Ele pode E da até favela. Ele pode até, né, morar na França, morar em Paris e jogar bola e ganhar milhões, mas ele também é negro. E o Felipe Neto, ele estava cobrando uma postura do Neymar. E aí algumas pessoas do movimento negro brasileiro disseram que o Felipe Neto, por não ser negro, não teria o direito de cobrar de Neymar. Então, eu acho que o movimento negro no Brasil, ele é muito importante, ele já conseguiu muitas conquistas, mas eu acho que ele também peca exclusivista. As pautas que ele traz e trabalha, elas são muito exclusivistas, inclusive para o debate. Não é permitido que outras pessoas entrem no debate se você não for negro. Se você não for negro, você não sabe o que a gente passa. Você não viu, você não entende. E aí exclui tanta gente que tem tanta coisa legal para acrescentar, pelo menos assim eu vejo, né? E que poderia trazer esse movimento ainda mais para a nossa realidade. É o seguinte, Henrique, eu já vejo de uma forma diferente, né? Sim, tem a questão do lugar de fala, né? Mas quando a gente vai falar de Neymar, realmente, pô, porque ele é branco, ele é um branco, né? Vamos lá, um branco que vai cobrar de um negro, entendeu? De se colocar.
Mas, apesar que o negro não é obrigado a se revelar, né? A falar, até porque o próprio Neymar já se posicionou totalmente contrário a toda a luta negra, né? A toda uma questão. O Neymar sempre se colocou ao contrário, né? Entendeu? Até, se você saber, a gente já sabe até o posicionamento dele político qual é. Então, é o primeiro ponto. Só que, assim, não é que o branco não possa se cobrar de certa forma, mas é porque o branco, ele precisa, ele tem que entender que realmente a cobrança tem que partir do negro, a posição, mas o branco tem que falar e tentar abrir, vamos dizer, caminhos também para a sociedade branca, não é? Como é que eu posso falar, cara, para eu não ficar aqui sendo, como você está dizendo mesmo, né, nessa visão de que o negro, né, o movimento negro, ele Se tá fecha. dividindo, né? Ele está se fechando. E eu acho que não. É porque tem algumas pautas que realmente eu entendo que tem como ter essa abertura de espaço do branco falar e dizer o que pensa sobre esse posicionamento. Só que tem coisa que não vai ter como, porque ele não vivenciou aquele momento, entendesse? Ele não vai ter como chegar assim e dizer, você, para um negro, você tem que abraçar essa causa e tal, tal, tal. Tá entendendo? Não tem como. É, é um pouco Eu complexo acho, eu a gente acho que debater assim, sobre isso. eu acho que assim, eu entendo o que Henrique quis dizer no sentido Não, de, eu também. por exemplo, eu sou branca, né? Então, eu não sei, eu não tenho como dizer o que é um preconceito racial. Eu não tenho como dizer como é ser revistada Isso, numa revista agressiva. Eu não tenho isso. como dizer como é ser olhado torto porque eu entrei no supermercado e o segurança acha que eu vou roubar. Eu não sei como é uma filha minha sofrer um preconceito porque ela também é branca, mas assim, é no sentido de que existe uma apropriação tão fechada em relação ao movimento negro, talvez seja até de alguns militantes mais radicais, Uhum. mas é no sentido de que, por exemplo, eu por ser branca, você só pode falar até esse ponto. Você só pode lutar até esse ponto. Passou desse ponto, você não luta porque você não é preto. Mas, poxa, se eu quero abraçar a tua causa, se eu também quero lutar, por que eu tenho que ir só até esse ponto? Eu não vou tomar o teu lugar de fala. Mas eu não posso questionar o porquê tu não fala. É aquela história. Um negro não pode ser questionado porque ele não entra no movimento. Ok, um branco não tem esse direito. Mas aí, será que a gente, dependendo da forma que a gente coloca, a gente não termina fazendo também uma segregação racial? A gente também não termina se fechando em um movimento e termina é, fortalecendo esse preconceito de que o preto pode falar, o branco pode falar, então tu fica no teu quadrado e eu fico no meu. Como é que a gente mistura a raça se a gente também segrega a raça? Mas é aquele negócio, Liliane. Um exemplo, eu não posso falar, né, é, no lugar de fala da mulher, um exemplo. Tá entendendo? Exatamente. Porque, né, ela sabe o que ela passa, né? Eu sou Isso, homem, então eu não tenho como falar nesse lugar, entendeu? É a mesma coisa do homossexual. Eu não vou poder falar. Tá isso. entendendo? Porque só quem sabe o que eles passam, a luta dele é eles. Eu posso contribuir, abrir espaço para um debate. Um exemplo, a gente, vamos lá, em uma sala de aula pode trazer de repente um professor negro para falar com propriedade sobre determinada, ainda mais, não que o outro não tenha propriedade, mas ele pode falar sobre o cotidiano, sobre a vida, para que o outro negro possa se identificar, tá entendendo? Possa ver Aham. nele, né, o que está acontecendo agora. Um exemplo, teve um jornal aí, a Globo, não foi? Que Globo News. isso, toda a bancada foi negra para falar sobre assunto negro. Não é que o branco não possa falar, mas como é que vai ter a representatividade Não, eu achei se muito não, bacana. Foi uma se não edição é? histórica. Eu não gostei. Então, Henrique, o programa não é que você. É aquela coisa, né? Às vezes alguns, né, brancos se sentem ofendidos ou se sente, acha que está tirando a vaga dele, ou então vê como se fosse, eita, peraí, é uma ameaça. Tá Não, não, Jess, colocando espera aí, você não aquele. entendeu, não. Não, você não Não, mas entendeu. eu não estou citando você. Eu não estou citando você, entendeu? Não, não, mas aí, não, mas assim, só para eu deixar claro, a minha questão não é que eu não gostei ou não de só ter negro na bancada.
Para mim, o problema é não ter negro outros dias e de repente ter só negros falando do racismo. Eu Isso. acho que tem que ter negros todos os dias e não é falando de racismo. Eles têm que falar de política, têm que falar de esporte, têm que falar do que eles quiserem. Tem que ter negros falando todos os dias sobre tudo que eles quiserem falar. Agora, Sim, sim. pegar um programa exclusivo para negros falando sobre racismo, para mim, fica o lugar comum. Quer dizer que negro só pode ir para a televisão quando for para falar de capoeira e de racismo, é? Não. Para mim, o problema está em não ter negro nos outros dias. Por isso que eu não gostei. Sim, Inclusive a Maju no programa, quando foi no final, ela falou, né? Ela citou, eu gostei, foi muito bacana, fiquei muito emocionada, mas a gente só tem que tomar cuidado para que isso não fortaleça o racismo, de só ter negro no programa para falar sobre o racismo, que a gente esteja em outros programas e em outras pautas para falar de outras coisas. Então, ela citou essa questão de não fortalecer a questão racial, não segregar mais ainda. Inclusive, depois disso, que isso daí foi uma crítica do pessoal nas redes sociais, né? Porque na noite anterior só tinha branco falando sobre o racismo. Aí criticaram, então, a Globo News colocou todos pretos para falar sobre racismo. Aí depois, começou ontem, aí agora tem negro no quadro de comentaristas diários. Então, foi uma mudança bacana, né? Eles começaram a sim, sim. incluir. Nós podemos fazer algumas críticas, mas foi um momento histórico para a TV, né? Eu vejo realmente que nada melhor que um representante negro para falar sobre coisas do negro, do dia a dia. Eu me sinto mais representado, eu vou ver, né, com outros olhos, porque eu sei que são pessoas que passam pelo a pessoa passa, entendeu? Então é nesse sentido. Só que realmente tem que ter espaço em outras bancadas, entendeu? Em outros temas. Tem que sim ter isso, tá? Mas eu acredito também que é isso, essa ideia, Henrique, do que quando uma pessoa, um exemplo, como eu vou chegar, vou falar sobre feminicídio, né? Eu sendo homem, né? Para mulheres, eu vou lá falar para, sabe? Não tem muito disso, entendeu? É a mesma coisa do negro, porque o negro se identifica com aquele outro que está falando, que passa pela mesma coisa, entendeu? E que ele vai falar nesse sentido. Não é que o branco não possa falar. O branco pode falar, cara. O branco pode. E é ótimo quando E ele pessoas deve, né? brancas e deve, né? E abre espaço, e debate, e conversa, né? Então, não foi o problema de debater, de conversar, mas que deu espaço para o negro se expressar e dizer o que ele tá, o dia a dia do que ele passa, entendeu? É mais ou menos nisso, mas eu concordo Eu plenamente que tem entendo, que ter espaço eu para o geral. entendo, eu entendo isso que você está falando, é porque eu sou crítico demais a uma literatura universal que foi criada nos anos 60, em um momento que realmente deveria existir, a chamada do intelecto. O que é a guerra do intelecto? É a guerra racial, a guerra de gênero, a guerra do feminismo, a guerra ao machismo. É guerra a tudo. Então, o que eu estou querendo propor é que a gente tenha uma sociedade que consiga conviver com as diferenças. E conviver com as diferenças não é declarar guerra. Eu sei que o momento agora é de declarar guerra, mas eu entendo que a gente já tem que passar para um próximo ponto, a gente tem que evoluir enquanto sociedade e passar para um próximo nível em que a gente não tenha que mais viver em guerra por raça, em guerra por cor, em guerra por isso, em que a gente só tenha que ter o mesmo tratamento para todo mundo. Só Sim, sim, isso. Se o cara mas é for por isso. competente, se ele é branco, se ele é negro, se ele é amarelo ou não, beleza, é o que eu quero Sim, saber. sim. Entendeu? Não, É concordo. esse o meu ponto. Mas é isso. Só que a luta negra ela vai continuar, ela vai ter que existir, ela vai existir até o ponto que se tenha uma igualdade, que é coisa que nosso país não oferece, igualdade, né? Pelo contrário, Então, né? né? Agora tá dando uns passinhos para trás. Oxi, e Principalmente muito. Não, com o se for depender presidente daquele cara da Fundação Palmares, né? Se for depender Pois daquele é. louco. maluco, que eu não tenho outra Então, definição que não seja maluco, né? Aquilo ali. Para pois mim é é. só maluquice Pois é. ali. Então, por isso que a representatividade é muito importante, Henrique. É por isso que a representatividade
é necessária, se faz necessária, né? E que sim, que pessoas que tenham, que seja branco, que tenha amigos negros, que dê oportunidades, cara, para conversar, para debater, né? Às vezes a gente ignora, né? Às vezes as pessoas ignoram, então é isso. Sim, eu entendo sua parte, sua posição, mas eu acho que às vezes a questão da representatividade fica mais fácil de um diálogo e de uma, entender assim? Mas eu acho que foi essa justamente a intenção. Eu acho que talvez tu esteja entendendo pelo um lado errado o que a gente está falando. Não é que não é para dar o lugar de fala, é da gente não poder perguntar por que ele não quer esse lugar de fala, entendeu? Não, É mas isso aí que você está nesse. perguntar pode. O que não pode é falar pelo negro, entendesse? Não, mas não é essa questão que a gente está dizendo, não. Não é a gente falar por ele. É, por exemplo, o Felipe Neto é, ser questionado e ser chamado a atenção, entendesse? Dos movimentos, porque ele cobrou e perguntou ao Neymar por que que ele não estava falando. Não é que ele queria falar por ele ou por um negro. Não é o tanto que ele botou. Eu não estou defendendo ele, eu estou citando um exemplo, entendesse? Mas assim, é no Uhum. sentido por exemplo, eu estou defendendo o movimento negro, aí tu tá calado. Aí eu cheguei, Jailson, tu como negro, o que é que tu acha disso? Por que que tu não tá falando? Aí uma pessoa negra chega para mim e diz: Você não tem o direito de perguntar, Jailson, isso porque você é branca. Não é isso, Henrique? Eu acho que eu vejo por esse lado. Não, é isso que a gente está falando, mas Jailson, vê por uma outra ótica essa mesma coisa que a gente está falando. Não é isso, Jailson? Vamos dizer que sim, né? Não é? Essa Tem mesma algumas coisa que coisas a que gente está eu. vendo, né? Essa mesma coisa que a gente está vendo, Jailson também entende o que a gente está querendo dizer, mas ele vê essa mesma coisa por uma outra ótica, não é isso, Jailson? Seria assim, isso mesmo. É isso, é isso. Só Bom, que eu estou entendendo a posição, compreendo bem, né? E sei que, um exemplo, né? Não é porque o Felipe Neto falou aquilo que ele queria estragar com o movimento e tal, não é isso. E eu sei muito bem, né? Até porque são pessoas que, e até que ele já teve um posicionamento, hoje mudou e isso é muito bom, né? Mas é o que eu estou falando, o que eu ainda vejo dessa forma, né? É, o branco, a pessoa branca ainda não pode chegar para cobrar que o negro se posicione de alguma forma, entendeu? Né? Ainda não é o local, né? Eu acho que o próprio negro já faz isso, até o negro mesmo não tá a cobrar que o outro, porque sabe que o outro tem um posicionamento diferente, né? A gente, sim, é porque não é cobrar, né? É tipo exigir, né? Diferente da gente Hum, reivindicar, falar, compreendi. né? Tá entendendo? Mas eu não vejo por esse lado não, que é a mesma coisa de eu chegar para você e dizer, ei, se coloque sobre, né, isso, um exemplo, a Uhum, mulher, né, vai se colocar uhum. tal, tal, eu sou homem, cara, eu não posso, né, Consegui compreender. mas assim, a oportunidade e as colocações, né, e falar é necessário que branco, amarelo, azul, todos falem pela mesma língua, entendeu? Todos falem, todos defendam, Inclusive, tá um né? movimento bacana, né? O pessoal tá fazendo para, Sim, por sim. exemplo, acho que foi a Lady Gaga, né? Que a rede social dela por um mês vai ser usada por uma negra para falar sobre a questão do racismo, né? Tá entendendo? Ó, é mais ou menos nesse lado, entendeu? Tipo, não que ela não saiba, um exemplo, a Lady Gaga não possa falar, ela fala, mas ela dá oportunidade para que aquela pessoa que vivencia aquilo na pele chegar e falar, entendeu? Não é que tá tirando a voz do branco para que não fale, é porque o negro vai falar com propriedade sobre o que ele está passando, o que ele vivencia, entendeu? Henrique, e sobre o assunto sobre a eugenia, né, só para dar uma complementada, né, no Brasil teve um livro, né, o livro o chamado pai, né, aqui no Brasil, pai da eugenia, que foi o Renato Kell, né, eu acho que se eu não estiver enganado é Renato Kell, né, que ele publicou o livro, Cura da Fieldade, né? Cura da Fieldade, que ele publicou, não, foi publicado, né, por Monteiro Lobato. Não sei se, né? É Cura da Fieldade. Nesse livro fala o que os traços negros são feios, né? E que eles precisavam curar isso da nacionalidade brasileira,
Vê só, tá entendendo? É justamente sobre o que tu vinha falando, né? Então, para você ver o que vem passando negro, né? É isso, né? Que a hegemonia branca, né? Eles são os melhores, o perfeito, né? E o negro não, o negro é feio, né? Não tem a estrutura dele não presta, né? Tudo é feio, o olho, tal, entendeu? Não é menos que o do branco e assim continuou. Pois é isso. E sobre a questão do Monteiro Lobato, que era outro também eugenista, né? O próprio Monteiro Lobato. Beleza, beleza, é isso mesmo. A gente pede desculpa, né, por se alongar um pouco, né, se alongar um pouco assim, mas acho que vocês entendem que é um tema importante e tem que ser debatido à exaustão mesmo. Só falar e cada um dar um pequeno pitaco assim sobre isso pode não ser realmente a forma ideal, porque a discussão tem que realmente se alongar. Agora, Jailson, vamos contigo. Dá aí a tua opinião, traz aí a tua visão sobre a questão do racismo. Bom, vou tentar ser breve aqui, né? Quando a gente fala de racismo, né, de oportunidades, né, e tantas outras coisas, é, a gente pode começar a ver, né, fazer alguns comparativos, né, a questão de informação, né? Nós temos uma dificuldade muito grande aqui no país, né, de receber informações sobre as nossas histórias, né, a nossa história negra. Então, é um assunto que, quando vá se procurar, é criminalizado, né? É marginalizado, né, pela sociedade, o tema negro, né, a história negra. Né? E também, um exemplo, são temas pouco falados na própria escola, né? É pouco falado para a proporção que deveria, né? É pouco falado. E nós podemos refletir na seguinte questão, né? Sobre tudo isso, né? É, sobre a questão econômica, social do nosso povo, né? Sobre as dificuldades que nós temos para conseguir entrar em uma faculdade, né? De conseguir estudar, conseguir pegar os melhores empregos. Tem tanta coisas que acontece, né, no nosso meio que nos impossibilita de chegar a tal. Né? O dia a dia, as dificuldades de sair na rua e não levar um tiro, né? O medo da polícia, né? De ser confundido com o bandido, né? O trabalho, né? Muitas vezes a família, né? É muito complicado. E quando, vamos lá, eu posso dar alguns exemplos aqui, né? Para a gente refletir, né? Sobre a questão social mesmo do negro no nosso país. Quantos professores negros nós temos em uma escola? Né? A gente para assim, vamos parar agora e vamos pensar, poxa, quantos professores negros eu tive? Né? Vamos outra, quantos autores negros eu ouvi falar? Né? Ou eu li? Né? Quantos artistas negros eu conheço? Tá, sabe? Vamos medir as proporções para a gente ver aí a desigualdade, a diferença, né? Aí nós podemos trazer até para hoje, né? A questão para nossa cidade. Vamos para políticos, né? Quantos políticos tem aqui na nossa cidade que é negro, né? Será que sua cidade já teve um prefeito negro, vereadores negros, né? A proporção de quantidade de branco para negros, né? Numa escola particular, se você tem um filho ou uma filha numa escola particular, ou você passando e observe, quantas crianças negras tem nessa escola particular? Para você ver a diferença de classe, né? A diferença, para você entender o porquê que o movimento, que a gente luta para que tenha os direitos iguais, para que a gente consiga sonhar os mesmos sonhos que o branco. Então, né, não, a gente sonha, né? O problema é que a gente é impossibilitado de realizá-los. Tá entendendo? Né? Por toda uma dificuldade de social, né, que a gente vive. Então, é nesse ponto que eu queria falar, e se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, eu agradecia. Eu acho também importante a gente citar, mesmo que assim, bem, de forma bem sucinta, Geus falou dos artistas negros que a gente conhece e dos atores negros que a gente conhece, que tem alguns, que a gente pode citar Lázaro Ramos, né? A gente pode citar outros que são até mundialmente famosos,
Mas nos filmes, séries e programas, quais são os papéis que eles participam? Nas novelas, nos seriados? Quais são os papéis que são dados a eles? Será que não é aquele personagem caricato, o brincalhão, o malandro, o jogador de futebol, o Pelé, sabe? Aquela coisa que já é estigmatizado? Mesmo quando ele consegue chegar, né? Mesmo quando a gente vê que a questão do racismo não impediu a pessoa de chegar lá, ela já rompeu uma barreira, mas ele ganha o ator principal, ele é o protagonista do filme, ele é o principal dos Vingadores, ele é o Capitão América, ele é o Homem de Ferro, né? Então, assim, é curioso como mesmo dentro desses estereótipos, né, que é colocados, mesmo quando ele consegue sair da primeira trava, ele ainda encontra muitas outras, né, à frente. Isso mesmo. Isso mesmo. E a gente Fala- sabe. Oi, pode falar, Lili. não, é só para acrescentar em relação a essa questão negra, quando já citou a questão das escolas, quando os professores teve negro, eu levando para o meu ambiente de trabalho, a gente vê lá o retrato de como a sociedade é dividida. Porque a maioria é mínimo, muito mínimo mesmo, gente. Quando eu digo mínimo, acho que chega a ser 10, 15% de atendimento de pessoas que são brancas num setor que é de violação de direito, porque Conselho Tutelar só trata violação de direito. Então a gente vê a clara diferença, porque desse mínimo que vai para ser atendido, em relação a uma questão de orientação a respeito de guarda, é uma questão de bullying, é uma questão de alienação parental. Então, as questões são totalmente diferentes. A violação é totalmente diferente. No respinga no que a maioria negra vai lá para ser atendido. O contexto difere de uma forma tão grotesca que você não precisaria nem escrever o mapeamento, porque a visão, o campo de visão, você já consegue traçar todo aquele aspecto cruel da segregação que a gente tem na sociedade. E é interessante, só para encerrar a minha fala, quando o pessoal fala, agora está numa vibe, as vidas negras importam, né? Que é o lema, né? Aí muita gente agora está com a história de todas as vidas importam. Aí eu achei interessante porque uma pessoa negra chegou e disse assim: mano, quando tu diz que todas as vidas importam, é porque tu é racista. Porque todo mundo sabe que a vida branca importa. O que a gente quer é que as pessoas saibam que a vida negra importa, porque muita gente acha que ela não importa. Então eu achei isso tão forte, porque a gente não observa por esse ângulo, né? Esse é o problema do racista, né? Das pessoas que têm um racismo, sabe, cultural, tem um Enraizado, racismo né? enraizado, que às vezes fala uma coisa, talvez, né, possa até não ter feito isso por mal, né, mas está sendo racista e É às o vezes não típico de eu, percebe, eu né? não sou racista, eu tenho um amigo negro. Isso, Tá, é tá no, isso. tá no Eu não. subconsciente, tá no subconsciente das Isso. pessoas. Isso, eu tenho como se isso aí Eu impedisse de lembrei, você não ser racista. Aí você tá lá fazendo piadinhas com a cor do seu amigo ou das pessoas próximas que são negras, né? Falando do cabelo, né? E tantas outras coisas que tem que é terrível. Isso é o dia a dia do negro, né? O dia a dia de chegar a um supermercado e ter que ser seguido. Perceba quem quiser, né? Mas muitos vão ser seguidos, né? Às vezes as pessoas, quer dizer, as pessoas às vezes nem percebem, mas estão sendo seguidos. Já aconteceu isso comigo, tá entendendo? E isso é pesado, poxa, isso é pesado. A gente vê aí, fala sobre vidas negras importas e importa, cara, porque a gente fica, não para pensar no em quantas pessoas morrem, né? E às vezes o de fora vale, mas o de casa não, porque um exemplo, João Pedro mesmo, né? Morto, né? Isso. Nós temos entre outras, nós temos a Ágata, né? Que era uma menina de 8 Isso. anos, nós temos o Marco Vinícius, né? Um menino de 14 anos também, tá entendendo?
tem inúmeras pessoas. Tem o cara lá que estava furando uma parede, né, com uma furadeira na sua casa e aconteceu o quê? Ele foi morto confundido confundiu uma furadeira com uma arma, o cara Um trabalhando. guarda-chuva. Isso. E são muitas confusões, né? De confundir um cidadão com um bandido. Mas será que na área nobre, será que eles confundiam também? Será que se a pessoa fosse branca, eles iriam. Porque eles julgam. Esse é o problema, né, da polícia, né? E não só da polícia, mas muitos julgam, né? Porque se olha para o negro, já é bandido, já é um ladrão, já é um favelado, né? Olha o preconceito nisso, né? Tá entendendo? Um comentarista falou uma coisa que eu achei bem pesado. Eles estavam falando a diferença de ser revistado, de ser autuado por um policial, e ele disse que a única vez, ele é branco, ele disse a única vez que eu fui autuado, que eu fui revistado, que eu fui colocado na parede por um policial, foi quando eu estava jogando bola com meu amigo, e a gente estava chovendo muito, e eles pararam na frente de um supermercado. E eles ficaram lá esperando a chuva passar. E o Uhum. policial já veio com a arma pra cima. Bora, 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 vamos pra cima. Vocês estão fazendo o que aí? Vocês estão fazendo o que aí? Aí ele disse, não, a gente tá aqui esperando a chuva passar, porque tá chovendo muito e a gente vai aguardar um pouco. Aí ele disse, se acontecer alguma coisa com esse supermercado, a câmera, a câmera, não, a filmadora, viu o rosto de Uhum. vocês e eu vou atrás depois. Olha Aí o aí. que que, aí o que que aconteceu? Esse amigo que tava com ele era que cor? Preto. Negro, né? Pois A é. única Preto vez que ele aí. foi revistado e de forma Tava grotesca por com, um policial. tava com um amigo preto. Essa é a questão. Essa é a questão. Eu fico muito revoltado com essa situação que não deveria acontecer, mas acontece, pessoal. Acontece. Isso é frequente. É revoltante. A gente às vezes fica, não, né, não consegue pensar, mas é revoltante. Imagina você, né, tem que ir morar em uma. É porque favela é uma palavra já, né? Numa comunidade, né? Vai ter que morar lá, mas vai viver preocupado com seu filho. Você é negro, vai viver preocupado com se seu filho vai sobreviver, né? Se ele vai sair, não vai receber uma bala, se não vai ser abordado por a polícia e morrer, né? Entendeu? Então é uma luta com o medo, com aquela questão de tensão, vive sempre assim. Né? Essa é a vida do negro, né? De sair na rua e ficar preocupado. É sempre assim. Eu estava vendo aqui um dado, né, que é o seguinte: de quem vocês imaginam que morre no Brasil, quem mais morre, né? Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a quase que totalidade de pessoas que morrem são homens, né? De 99,3%, e a maioria é negra, né? De 75,4% dos casos, e a maioria são jovens entre 15 e 29 anos. Entre 15 e 29 anos. Então, veja a proporção, tá? De 99,3% de homens, né? 75,4% são negros que morrem, tá? Que É um morrem. extermínio. Então, é um extermínio. É terrível isso. Então, a gente se a gente parar para pensar bem, né? Somos um país extremamente racista, né? Com uma polícia racista, e é como o Henrique disse, que pensa que está ali para matar, para cuidar da elite, né? Eles pensam na elite, não está ali para defender, né, a população pobre, não, está ali pela elite. Sim, também vendo por esse lado das oportunidades do mercado de trabalho, tem aqui uns dados aqui bem significativos aí dessa diferença, né? Dessa diferença racial que existe até hoje, né? Que gera uma diferença salarial de 31% entre os negros e brancos. A diferença, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, não pode ser atribuída apenas à falta de oportunidade, formação das pessoas negras. Segundo o cálculo do Instituto, a diferença salarial ainda é significativa, como eu falei, 31%.
comparados aos salários de brancos e negros com ensino superior. Então a gente já vê por aí também, né, que a população negra sempre vai estar à margem do que se é justo, do que se é igualitário. Bom, eu só queria pedir para deixar uma frase aqui, né, que eu vi, né, e achei bem interessante, que é da artista Ana Pi. Ela diz assim: quando o invisível se torna visível, o olho demora a se acostumar. É uma belíssima frase, Gelson. E é verdade, e reflete muito o que a gente no fundo deseja, né? A gente deseja que a nossa sociedade ela seja cada vez mais justa, que ela seja cada vez mais igualitária. E aí, só para poder encerrar, caso nosso ouvinte seja policial, eu gostaria que você entendesse que nós não estamos falando de você, policial, certo? Todos nós aqui temos conhecidos policiais e a maioria, pelo menos dos que eu conheço, são pessoas honestas que só querem viver bem e também querem sobreviver, né? Não é fácil e muitas vezes sofrem uma pressão absurda. Mas o que tem que acabar realmente é a polícia. Esse modelo de polícia fracassado, esse modelo realmente tem que deixar de existir, porque ele não serve para proteger o cidadão brasileiro. Ele serve para proteger alguns cidadãos brasileiros. E uma polícia que só protege uma parte da sociedade, essa polícia ela é discriminatória e você, policial, você é mais uma vítima desse sistema. Você não é o opressor, você é apenas mais um dos oprimidos. Beleza? Na verdade, ele se torna a parede, né? Ele é a parede que recebe a pancada, porque a instituição está lá intacta. Pois é, justamente. Bom, nosso querido ouvinte, nós agradecemos muito a sua audiência até esse momento, né? Agradecemos demais por tudo. E agora nós vamos para nossas últimas partes, né? Primeiro nós vamos agora para nossas dicas culturais e depois nós vamos para o nosso encerramento. Vamos começar nossas dicas culturais hoje por nosso colega Douglas França. Qual é a boa da semana, Douglas? Aproveitando a pauta de hoje, o tema principal, tem um filme bem interessante falando sobre essa luta pela igualdade, que é 12 anos de escravidão. Acho que vocês já assistiram, né? Mas para quem aí não assistiu, eu recomendo. É um filme bem, bem significativo, bem representativo mesmo dessa luta que vem de muito tempo. 12 anos de escravidão. Quem puder aí conferir, assistam que vale a pena. Beleza, muito bem. Vamos agora para a nossa dama da noite. Lidiane, qual é a dica da semana? Minha dica da semana é, aproveitando todo o contexto que a gente está vivendo hoje, que todo mundo é comunista, todo mundo é fascista, a minha dica é que as pessoas tomem conhecimento e leiam o manifesto do Partido Comunista para saber de fato como é o comunismo e como foi que iniciou. É uma leitura bem básica, pequena, e que eu acho que seria interessante para as pessoas terem a noção do que é um comunista antes de chamar uma pessoa de comunista, saiba de fato o que representa isso. Bom, Henrique, a minha dica cultural de hoje é um filme, né? É um filme que é o filme baseado na vida de Nelson Mandela, né? Que foi os seus anos na cadeia, o nome é Mandela, Luta pela Liberdade. Beleza. A minha recomendação também tem a ver com a nossa temática principal de hoje, só que tem a ver com uma visão um pouco mais antiga, de um pernambucano muito conhecido chamado Joaquim Nabuco, que escreveu um manifesto chamado O Abolicionismo, que virou livro e está disponível na biblioteca virtual do Senado Brasileiro. Então é só baixar o PDF e ler. É um livro relativamente pequeno e mostra que desde o século XIX nós já tínhamos brasileiros já preocupados com a questão tanto da escravidão como também a questão do próprio racismo. Então vale aí a dica para vocês. Beleza? Bom, galera, nós vamos chegando ao nosso final. Nós vamos nos despedindo, nós vamos às nossas considerações finais. Se alguém quiser fazer algum jabá, falar sobre alguma coisa e dar um tchau, esse é o momento. Vamos começar por nossa convidada de honra, Lidiane.
Dá um abraço, se quiser mandar um abraço para alguém, se quiser falar alguma coisa, e dá um tchau para a galera. Não, só queria agradecer a oportunidade, parabenizar vocês pelo podcast. Tá ficando bem bacana o formato, a intenção. Só queria mesmo agradecer a oportunidade e até a próxima, galera. Nós que agradecemos muito e não se preocupe que você será chamada para outras vezes. Douglas, manda um abraço para a galera e dá um tchau. Falou, galera. Um abraço aí. Obrigado pela paciência. Desculpa aí algum erro e também faço aí das palavras de Lidiane também as mesmas. Está convidado aí para o próximo. A gente não tretou ainda, mas quem sabe Teremos nas oportunidades. próximas. Eu tretei com o Jailson, que Jailson falou que eu sou contra a liberdade. Ele tá Eu vou querendo cortar essa parte, viu? Eu vou cortar essa parte, que é só para dar tchau, viu, Douglas? Agora. Até o querendo me tchau, se vocês querem rotular. Não, alongar. pode cortar, né? Até o tchau, bicho, a gente tá querendo alongar hoje, tá doido. Já isso. Também dá o teu tchau. Abraço e até a próxima. É isso aí, pessoal. Só falando a mesma coisa que vocês, né? Que estão se despedindo. Então, só agradecer a todo mundo pela paciência de nos ouvir até agora e deixar meu abraço e que a democracia vive. E é isso. Até mais a todos. É isso aí, galera. Muito obrigado por nos aguentar até agora. Fiquem com Deus. Um beijo para todos e até a próxima.